Boa noite. Pastor Valnei está no Cariri, no seminário. Se eu não estou enganado, foi para avaliar alguns trabalhos, né? Defesa de doutrinário, exame doutrinário, essas coisas assim. Se eu não estiver enganado, foi isso. Foi isso mesmo, né? Pronto, está aí a Daniela para confirmar. Mas também quero anunciar para a igreja, nós temos uma visitante, a Emanuele, seja muito bem-vinda. Na igreja tem 2 Emanueles, né? 3 não é demais não, viu? Seja bem-vinda e vamos neste momento agora meditar na palavra de Deus. E queria começar fazendo os irmãos refletirem em como bate muitas vezes um desânimo em relação a algum irmão ou alguém que nós oramos, e parece que quanto mais a gente ora, a esperança começa a diminuir, porque nós não conseguimos ver muita mudança na condição ou na situação pelo qual oramos, né? Pelo que oramos, e até aquela pessoa por quem oramos também vive como uma montanha russa, cheia de altos e baixos, parece que vai melhorar, de repente volta, parece que despreza até as orações, os conselhos que damos, e a gente pensa, será que vale a pena continuar orando por uma pessoa assim? Será que é um caso perdido? Se nós oramos, parece que Deus não atende, ou essa pessoa não melhora, ou a condição dela não melhora. Devemos continuar orando mesmo? Nesses casos, o que devemos fazer? Bom, o ensino bíblico devemos ser sempre perseverantes nas orações. Devemos perseverar nas orações. Eu gostaria de dar algumas razões, ou pelo menos uma razão principal, baseado na história de Samuel e do povo de Israel. Os irmãos podem abrir suas Bíblias aí para 1 Samuel, capítulo 7. Nós não veremos apenas esse texto, mas alguns outros capítulos. Esse aqui é só o início. E devemos ser perseverantes na oração, porque Deus responde. Às vezes a resposta não é como a que nós queríamos, mas Ele responde. Vamos ver alguns exemplos de como Deus nos responde. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2, diz assim: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor.
Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Bem, nós lemos esse texto e ficamos animados, porque parece que Israel aqui está se voltando a Deus, arrependido da sua idolatria, dos seus pecados. Então jogam fora os ídolos, começam a servir somente a Deus. Os inimigos veem que eles estão reunidos num só lugar, em Mispa, e vão até ali para atacá-los. Eles ficam com medo, pedem que Samuel ore ao Senhor. Samuel ora ao Senhor, Deus atende a oração, os filisteus são derrotados e há paz em Israel durante todos os dias de Samuel. Olha só que maravilha. Isso nos anima mais a orar. Mas se nós conhecermos um pouco o contexto, e os irmãos conhecem muito bem, sabe que a situação de Israel não era assim tão fácil, não era assim as mil maravilhas. Lembre que o período dos juízes, e estamos aqui ainda no período dos juízes, era aquele período em que cada um fazia o que achava ser mais reto ao seu próprio coração. Porque dizia, não havia rei em Israel. Isso você vê lá em Juízes 17:6, e no último versículo do livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25. E o livro de Juízes parece essa montanha-russa, altos e baixos de Israel. Israel estava bem, deixava o Senhor, pecava com idolatria, Deus mandava a disciplina por meio de povos inimigos. Israel clamava ao Senhor, e Deus, então, atendia e livrava-os da mão dos inimigos. Nesse tempo aqui também, o sacerdote Eli foi alguém que foi repreendido por Deus por sua omissão em relação à repreensão a seus filhos. Filhos esses que perverteram ainda mais o povo. Se nós olharmos 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 a 24... a gente percebe o que esses homens faziam. Homens que eram sacerdotes. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Veja então, temos aí um sacerdote omisso. Aqui parece que ele está repreendendo os seus filhos, mas isso claramente é tarde demais. Não é uma repreensão eficaz, porque Deus mesmo repreende Eli, que ele não repreendeu os seus filhos. Os seus filhos davam mau testemunho, e isso fazia com que todo o povo se corrompesse também. Ou seja, aqueles homens que deveriam ser os responsáveis por guardar a lei, ou manter o bom testemunho, ensinar a lei, estavam, na verdade, falhando e muito. Quando os filisteus atacaram mais uma vez o povo, esses dois homens foram levando a arca da aliança, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Foram mortos na batalha, e a arca foi levada. A arca foi levada quando quando Eli soube que seus filhos foram mortos e que a arca tinha sido levada, ele morreu. Samuel, então, assumiu aqui o sacerdócio, passou a ser o sacerdote e profeta e juiz do povo, né? Samuel aproveitou essa oportunidade, aí nós chegamos então no nosso texto, e falou ao povo para que eles se arrependessem. E nós lemos então
o texto, né? Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos. Uma vez que os israelitas se arrependeram, estavam reunidos ali, chegam os inimigos, então eles temem e clamam a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu, como já lemos aqui. Esse povo estava aflito e Deus atendeu. Por que eu estou dando todo esse contexto? Porque eu disse no início que quando nós lemos parecia algo muito bonito, né? Mas lembre, esse povo estava praticamente secularizado. Um povo que desprezava Deus e vivia adulterando com outros deuses. E de repente, por causa dos inimigos, e de repente, por causa da situação ruim, eles se voltam a Deus novamente. E agora, na situação difícil de aflição, ser atacado por inimigos que eles julgavam ser mais fortes, eles pedem a oração. Deus responde quando oramos pelos aflitos, especialmente quando eles estão contritos. Então devemos continuar orando. Israel parecia um caso perdido. Vai e volta, a comunhão com Deus é quebrada, restabelece, quebra de novo, restabelece. Assim, nós em sã consciência, pensando naturalmente, como homem natural, iríamos dizer, isso é um caso perdido, por que eu vou orar por alguém que vive desse jeito? Devemos orar sempre, porque Deus responde, ou nos responde quando oramos pelos aflitos. Mas quero passar um pouquinho mais à frente agora ao capítulo 8. É fácil pensarmos que Deus nos responderá quando oramos pelos aflitos, ou quando orarmos pelos aflitos, especialmente quando estes já haviam deixado seus ídolos e estavam servindo ao Senhor novamente. Mas o que dizer sobre rebeldes? Sobre as pessoas obstinadas em seu pecado? Veja que apesar de todo o bem que o Senhor fez, estava fazendo ainda em favor dos filhos de Israel, eles resolveram pedir um rei. Resolveram pedir um rei para que fossem iguais às outras nações. Isso está aí no capítulo 8 de 1 Samuel. Né? Parece que já passou muito tempo. Veja que o início do capítulo 8 diz: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Veja que agora até os filhos de Samuel não estão dando um bom testemunho. Estão pecando. Parece que Samuel não aprendeu muito a lição. A lição que ele poderia ter aprendido pelo exemplo, ou mau exemplo, de Eli e seus filhos. Veja o versículo 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Veja, a motivação, pelo menos segundo o texto que estamos lendo, é que eles queriam ser iguais às outras nações. Nações, diga-se de passagem, pagãs. Nações pagãs. Porém, esta palavra não agradou, versículo 6, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Pastor Valnei até já pregou sobre esse texto, né? E diz que quando tivermos uma situação como essa, o que devemos fazer? Orar ao Senhor. Nós lemos todo o capítulo 7 e vimos que Deus os livrou dos seus inimigos, livrou os filhos de Israel de seus inimigos, deu paz durante todos os dias de Samuel. Eles até recuperaram parte do território que tinha sido perdido aos filisteus. Deus deu paz, Deus deu vitória, Deus deu segurança, deu tranquilidade. E passou o tempo e agora eles estão dizendo:
nós precisamos de um rei para ser igual às outras nações. Se pensarmos bem, eles estavam numa situação muito melhor do que as outras nações. Eles tinham o Deus único e verdadeiro como seu rei. Eles tinham paz e segurança. Tinham a vitória que Deus estava dando sempre diante dos seus inimigos. O que mais eles queriam? Queriam um rei, porque queriam ser iguais às outras nações. E veja que esse pedido não agradou Samuel. Samuel, o homem de Deus, não se agradou e fez o quê? Orou. É o que nós devemos fazer. Devemos perseverar em oração, inclusive em favor de pessoas rebeldes contra o Senhor. Inclusive por pessoas rebeldes contra o Senhor. Samuel orou, versículo 6, e Deus respondeu, veja o versículo 7, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Veja, continuando, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. É interessante que Deus atendeu a voz do povo. Não agradou a Samuel. Certamente, Deus também não estava se agradando disso. Ele disse, o povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim. Mas atende a voz do povo. Faça o que eles estão pedindo. Faça o que eles estão pedindo. A pergunta é, por que Deus atendeu isso? Veja que Deus responde às orações até quando oramos pelos rebeldes. E muitas vezes não será uma resposta que nos agrada. Imagina o Samuel aqui, Senhor, eles estão te rejeitando a ti e tu queres que eu atenda? Contudo, quando Deus responde segundo a vontade do rebelde, é porque isso lhe servirá de disciplina. Isso lhe servirá de disciplina. Então, às vezes a resposta de Deus é sim, às vezes a resposta é não, às vezes a resposta é algo que encaramos como algo muito bom. Olha, esse Deus é Deus e por isso Ele está fazendo isso, como maravilhoso é. E às vezes Deus atende conforme a vontade do homem, que parece ser muito ruim. Mas Deus é soberano, Deus é onisciente, Deus tem os seus planos, e mesmo que Ele responda conforme algo que a gente acha que é ruim, Ele tem um plano e vai dar certo. Mesmo que seja para disciplina, aquilo significa que é da vontade de Deus. É da vontade de Deus e os irmãos conhecem muito bem a história e sabem muito bem o que aconteceu. Por isso, devemos continuar orando, mesmo por pessoas rebeldes. E mesmo que Deus atenda conforme a vontade dos rebeldes, Ele vai estar fazendo aquilo que é o melhor. E quem sabe esse rebelde se arrepende com a disciplina. E em terceiro lugar, Deus deseja que oremos sempre uns pelos outros. Quando oramos pelos aflitos, Deus nos responde. Quando oramos pelos rebeldes, Deus também responde. E até respostas surpreendentes. Mas o que me deixou surpreendente nesse contexto é o versículo 23 do capítulo 12. Os capítulos seguintes, 9, 10 e 11, que nós vamos pular aqui, vai contar a história de como foi a escolha de Saul. E os irmãos sabem muito bem como foi isso. Mas então Saul chegou a ser constituído o primeiro rei de Israel,
E Samuel, a partir do capítulo 12, começa como que prestar contas ao povo do seu ministério. Ele começa a dizer tudo o que ele fez e o que ele não fez. Ou seja, eu não roubei ninguém, eu não pedi suborno de ninguém, eu não tomei algo de ninguém. Vocês podem muito bem ver isso. É como se ele estivesse então entregando o cargo. Agora vocês têm um rei, não precisam mais de um juiz. Está aqui. Mas ele aproveita a oportunidade para exortar os filhos de Israel quanto ao pecado que cometeram contra Deus de pedirem um rei. E é interessante que no versículo 2 ele diz assim: vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me dissestes, não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, pois, eis aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e lhe atenderdes a vós, não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa de seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha só. O povo pediu um rei, e conforme o versículo 12 do capítulo 12, parece que uma outra motivação era que vinha o rei Naás dos Amonitas contra Israel. Lembra que a motivação, conforme lemos no capítulo 8, é que eles queriam ser iguais às outras nações. E lembra que eles estavam em um período de paz. Mas aqui vemos que esse rei Naás dos Amonitas, quando ele veio, foi que o povo decidiu: queremos um rei. Queremos um rei. Ou seja, em vez de eles clamarem ao Senhor, em primeiro lugar, para que os livrasse da mão dos amonitas, eles clamaram a Samuel dizendo que queriam um rei que os livrasse. E se os irmãos lerem um pouquinho, a partir do capítulo 10, né, vocês vão perceber, capítulo 10, capítulo 11, vão ver que Saul foi quem foi contra os amonitas e Deus deu a vitória a ele. Mas aí porque o povo decidiu que queria um rei. Preferiram um homem do que um rei, do que um Deus, né? Do que o Deus Todo-Poderoso. E o povo, no momento em que Samuel pede a chuva, né, e os trovões, e Deus atende, eles temem e dizem né, que grande mal cometeram, acrescentaram então aos seus pecados mais esse de pedir um rei, e clamaram a Samuel que clamasse a Deus para que eles não morressem. Samuel então diz tudo isso, e quando chega no versículo 23 diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Longe de mim
que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. A omissão na oração é pecado. Lembra que eu perguntei no início, não dá vontade de muitas vezes parar de orar por certas pessoas ou por certas causas? É causa perdida, não adianta mais. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Esse povo que parece ser uma causa perdida, Samuel ainda considera que, se deixar de orar por esse povo, estará pecando contra Deus. Sabemos que pecar é errar o alvo, é transgredir a lei de Deus, é fazer o que não é da vontade do Senhor ou não fazer a vontade de Deus. Então, se Samuel considerava que pecaria se não orasse pelo povo de Israel, é porque sabia que a vontade de Deus é que ele deveria sempre orar pelo seu povo. Qual era o seu ofício? Ele era um sacerdote, representante do povo diante de Deus. Deus receberia a oferta do povo através do sacerdote. O sacerdote, vamos dizer, intercedia a Deus pelo povo. A vontade de Deus é que Samuel continuasse sempre orando pelo povo, por mais que fosse um povo rebelde, por mais que ele encarasse como sendo uma causa perdida, por mais que parecesse que as esperanças já estavam indo embora. Alguém poderia questionar: por que Deus deseja tanto que oremos sempre a Ele, se Ele já conhece todas as coisas? Em primeiro lugar, porque isso lhe traz glória. Mas eu creio também que o ato de orar serve mais para o nosso próprio benefício, pois as orações não apenas revelam nossa fé e amor, mas também a fortalecem. As fortalecem. Veja o que Samuel diz: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Por que Samuel diz que vai ensinar o caminho bom e direito? Porque ele considerava que o que ele iria ensinar era um caminho bom e direito. Porque ele cria em Deus, ele aprendeu de Deus e ele sabia que se Deus falou que aquele era o melhor caminho, aquele era o melhor caminho. Então isso revelava a sua fé. Quanto mais ele orava por isso, mais revelava a sua fé. E veja que ele está disposto a ensinar esse caminho bom e direito àquele povo. Não revelava apenas sua fé e amor e devoção por Deus, mas revelava também a sua preocupação e amor pelo povo. Esse povo que parece aqui confuso, precisa conhecer um caminho bom e direito. E quem vai ensinar? Quem conhece a Deus. Alguém temente a Deus. Se os tementes a Deus pararem de orar, quem vai ensinar? Por isso, como sacerdotes, agora nós, cada crente da igreja é um sacerdote. O apóstolo Pedro diz que somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, então, as suas maravilhas, a sua palavra. Nós devemos sempre orar uns pelos outros, pelos aflitos e pelos rebeldes também. Porque essa é a vontade de Deus, e se formos omissos, estaremos pecando contra Deus. Enfim, não deixemos de orar uns pelos outros, nem pelos mais difíceis. Esta é a vontade do Senhor, que perseveremos em oração. Somos sacerdócio real, então devemos orar pelos aflitos, devemos orar pelos rebeldes e não pecar contra Deus pela omissão na oração. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra e obrigado porque podemos sempre confiar no Senhor. É certo que é difícil confiar nas pessoas, porque somos todos falhos, limitados, imperfeitos, pecadores, mas podemos confiar no Senhor. É possível que pessoas
por serem pecadoras e imperfeitas, tirem de nós a confiança ou a esperança de que terão algum jeito. Mas nós não podemos perder a confiança no Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus misericordioso, o Deus gracioso, Deus perfeito. E o Senhor pode todas as coisas. E até aquilo que o Senhor responde, que aos nossos olhos pode parecer estranho ou mal, sabemos que o Senhor usará para o bem, conforme a tua sabedoria, conforme a tua soberania, para a disciplina e para mostrar a tua glória. Senhor, ajuda-nos sempre a confiar no Senhor e orarmos sempre uns pelos outros. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.